quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Stefani, sou professora de História, você já me conhece porque a gente tem conversado aqui pelos vídeos e se aventurado na história juntos. Bom, hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar se aventurando pela história juntos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso país, a história do Brasil. Mas antes de eu começar, quero falar pra vocês que tudo aquilo que eu for conversar com você aqui pelo vídeo tá lá no seu livro didático de história, tá? Está lá no volume 2. Bom, nos nossos últimos vídeos, a gente já começou a conversar um pouquinho sobre a história do Brasil, certo? Falamos sobre a chegada dos portugueses, entendemos um pouquinho disso, né, da ocupação do litoral, a questão do pau-brasil e de tantos outros elementos que eu garanto que você já está craque, já sabe de tudo. E hoje a gente vai entender um pouquinho de como foi a interiorização, ou seja, como que as pessoas começaram a ir para o interior do país. Afinal, a gente sabe que as primeiras cidades, tal, começaram a surgir no litoral. Beleza? Então vem comigo que vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bandeirantes. Mais ou menos um século depois da chegada dos portugueses no nosso país, ou seja, 100 anos depois, o que é bastante tempo, tá? Já existiam vilas e algumas pequenas cidades formadas no litoral do nosso país. Nessa mesma época, existiam pessoas que eram encarregadas, né, de ir para o interior, conhecer esse interior, ver quais eram as possibilidades de solo, conhecer se já tinham grupos ocupando esses locais, no caso dos povos indígenas, enfim, existiam essas pessoas que faziam isso, e essas pessoas eram os bandeirantes. Esses bandeirantes, eles saíam de São Paulo, mais ou menos, né, da região de hoje em dia a gente conhece como estado de São Paulo, rumo ao interior. E qual que era o objetivo deles nessas expedições? Era turismo, era conhecer diferentes lugares, tirar foto? Não, pessoal, não era esse o grande objetivo deles. O grande objetivo deles, além de conhecer novos lugares, ver como eram as terras, como eu já falei pra vocês, era de principalmente capturar povos indígenas para torná-los escravos. Ou seja, não era um motivo muito legal, né? Além disso, eles iam atrás também de riquezas, então eles iam tentar buscar nos diferentes lugares se tinha ouro, se tinha prata e tantas outras riquezas que eram, né, do interesse deles e também do interesse de Portugal. Afinal, a gente está num período que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Tudo aquilo que acontecia aqui ia para lá, então as riquezas, os lucros interessavam a Portugal e é bem importante a gente lembrar disso. Além deles perseguirem, né, e capturarem esses indígenas, eles também iam atrás daquelas pessoas que eram escravizadas e que fugiam, certo? A gente percebe isso na história até da escravidão no nosso país, que muitos conseguiram sair, muitos foram para os quilombos, que eram as terras onde eles conseguiam viver de certa forma livres, né, dos seus senhores, das pessoas que eram donas deles nesse momento, e esses bandeirantes eram os responsáveis por, infelizmente, além de capturar esses indígenas, ir atrás desses escravizados, capturar, destruir quilombos e até muitas vezes matar essas pessoas. Trouxe para vocês aqui uma imagem do Debré, certo? Ele foi um grande pintor que veio aqui para o nosso país com o objetivo de registrar as principais imagens dessa época. E nessa imagem a gente pode, né, observar a representação de um grupo de bandeirantes que está enfrentando os indígenas, está enfrentando com uma arma, a gente pode perceber isso. O bandeirante, ele aparece em destaque usando um chapéu, botas e um colete que está, né, acolchoado perto do corpo dele para ele se proteger contra as flechas que eram lançadas por esses indígenas numa forma de defesa. Essa obra foi feita em 1834 e ela está dentro do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Beleza, pessoal? A gente se vê. Até! Tchau, tchau!